Fala Máquina, Igor aqui. É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te dizer quanto ganha cada especialidade médica. Fica comigo. Bom, já de antemão eu quero te dizer que o meu objetivo aqui não é fazer um top 5 das especialidades que pagam mais e dizer exatamente quanto que você vai ganhar se você fizer cardiologia, se você fizer ortopedia, qual vai ser o seu salário. Até porque existe uma série de variáveis ali que vão interferir nisso e é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você, eu quero te ajudar para que você consiga projetar isso no que você almeja em relação ao curso da sua carreira, a especialidade ou as especialidades que você pretende seguir, para que você tenha um norte, não apenas de qual é o seu potencial de faturamento, por assim dizer, mas também como você pode incrementar isso, como você pode melhorar a sua receita a partir da especialidade que você quer. A ideia, é claro, é fazer um panorama geral aqui, né, nesse breve vídeo, é fazer um panorama geral e não aprofundar dentro de cada subespecialidade. A gente tem muitas subespecialidades hoje, então a ideia é que eu te passe uma visão horizontal, uma visão geral aqui em relação a isso, tá? Primeiro ponto, existe uma afirmação que diz que o cirurgião ele ganha mais que o clínico. Será que essa afirmação é verdadeira? E por qual razão as pessoas afirmam que um cirurgião recebe mais que um clínico? Primeiro ponto, sobre a veracidade dessa afirmação, eu posso te dizer que ela não é totalmente verdadeira, mas dita em termos gerais, né, você pegando a totalidade de cirurgiões, comparando com a totalidade de clínicos, a gente pode dizer que sim, em regra, o cirurgião vai receber melhor que o clínico. E por que isso acontece? Por que as pessoas dizem isso? Porque dentro do portfólio de serviços de cada especialista, né, de cada médico, a gente, né, em relação aos cirurgiões, a gente tem a possibilidade de fazer cirurgias, né, obviamente. Em relação aos clínicos, essa especialidade não existe, né, e a cirurgia ela tende a ser mais bem remunerada em média do que a consulta, por assim dizer, né? Então, se a gente pega um clínico e um cirurgião que cobram o mesmo valor por uma consulta no convênio, vão receber a mesma coisa, R$80, R$100, né? A depender de cada convênio. Para o clínico, beleza, é aquilo ali, o próximo paciente, o próximo paciente, o próximo paciente. Para o cirurgião, não. Aquele atendimento, aquele paciente, ele pode se tornar, né, um procedimento, uma cirurgia, que aí vai ter um valor agregado maior, que vai pagar, vai remunerar melhor o cirurgião no final das contas, tá? Essa é uma comparação aqui, é muito simples, é muito grosso modo, só para a gente entender o porquê que, em regra, o cirurgião vai ser mais bem remunerado que o clínico. Isso significa que o clínico sempre vai receber menos do que um cirurgião? Obviamente não, tá? Primeiro, em relação às especialidades clínicas, eu me refiro aqui não apenas àquelas que têm a clínica médica como pré-requisito, mas especialidades de consultório. O médico que vai atender o paciente ali a nível ambulatorial, né? Como além das especialidades que tem a clínica médica como pré-requisito, mas também, por exemplo, psiquiatria, né? Que vai ser uma especialidade clínica, vai atender a nível de consultório, né? As cardiologia, reumatologia, endocrinologia, nutrologia, qualquer especialidade que seja ali ambulatorial, tá? E especialidade cirúrgica também não apenas aquelas que têm a cirurgia geral como pré-requisito, mas ortopedia, ginecologia, obstetrícia, a própria oftalmologia, otorrino, que, enfim, são especialidades onde o especialista ele pode realizar cirurgias, realizar procedimentos e assim por diante, tá? Então, pegando as especialidades clínicas, né, dentro de um contexto ambulatorial aqui, de um modo geral, como que o clínico ele pode fazer para ser mais bem remunerado, né? Não dá para a gente cravar nenhum tipo de valor aqui, de salário, porque vai depender de uma série de variáveis. A primeira delas é quanto que paga uma consulta, né? Um clínico que atende apenas convênio, né, que vai receber 60, 80, 100 reais ali por consulta, naturalmente ele vai receber menos no final do mês, potencialmente, do que um médico que atende só consulta particular, que cobra 300, 400, 500, R$1.000, R$1.500, R$2.000 por cada consulta, né? Isso é óbvio. É um médico que está atendendo ali em aquelas clínicas menores, clínicas clínica popular.
Assim como o médico que está atendendo clínica popular, que está recebendo R$30, R$40 pela consulta, obviamente, né, no final do mês ele vai precisar ganhar no volume. E é exatamente por essa razão, por exemplo, que você vê ali, às vezes o médico está atendendo só convênio, que ele está atendendo um monte de paciente ali para fazer volume, e o médico que atende consultas particulares, ele consegue dar, às vezes, mais atenção para o paciente, né, fazer consultas mais longas, né, porque o próprio valor da consulta ele é muito maior. E, claro, a segunda variável é a quantidade de pacientes, a quantidade de clientes, né, que esse clínico vai atender. Então, quanto maior o valor da consulta e quanto maior a quantidade de pacientes que esse médico, esse clínico tem, naturalmente, maior será a remuneração desse médico no final das contas. Tá? E aí, claro, é uma questão matemática, né? Será que esse médico vai atender de segunda a sexta, a agenda está lotada, ele está recebendo R$500, R$1.000, R$2.000 pela consulta, né? Como alguns poucos recebem? Ou será que ele está atendendo só de manhã e está atendendo só convênio, um volume baixo de paciente? Então, o salário de um clínico ele pode variar de R$5.000 ou até menos que isso, até R$100.000, R$150.000 por mês, só porque o cara está fazendo muita consulta e recebendo muito bem por elas. Beleza? Em contrapartida, né, quando a gente está falando de um cirurgião, essa dinâmica, essa dinâmica vai se acrescentar a questão da cirurgia, a questão dos procedimentos, né, e isso gera, claro, um valor agregado para esse médico, ainda que ele esteja atrelado a convênios e a sua consulta não pague muito, a sua consulta pague pouco, ele esteja recebendo a mesma coisa que um cardiologista que atende convênio está recebendo. Mas no final das contas, ele indica uma cirurgia, indica um procedimento que vai, é claro, aumentar a receita desse cirurgião ali no final do mês. Né? Então, se você pega o urologista, que pode fazer uma postectomia a nível ambulatorial, que pode fazer uma vasectomia a nível ambulatorial, que pode fazer uma nefrectomia e cirurgias maiores, inclusive, dos pacientes que ele está atendendo a nível de consultório. Né? A depender da especialidade também, como por exemplo, um vascular, além de fazer a cirurgia, ele pode também fazer exames, como por exemplo o Doppler, né? O ecodoppler, pode ter um dia de agenda ou mais só fazendo ecodoppler. Então você tem um valor agregado dentro da especialidade maior por conta disso, porque você tem um leque de possibilidades maior e mais bem remunerado nesse sentido. Tá? Então por isso que, em regra, né, o cirurgião ele potencialmente é mais bem remunerado que o clínico. E aí, dentro da própria cirurgia, dentro de cada especialidade, de cada subespecialidade, a gente também pode ter essa dinâmica. Né? Se você comparar, por exemplo, um cirurgião geral que está atendendo convênio e operando hernioplastia e colecistectomias em regra, certamente ele não será tão bem remunerado quanto um cirurgião plástico, que só atende consultas particulares, por exemplo, e faz cirurgias de R$15, R$20.000 ali, tem agenda cheia, etc. Então esse range, né, essa variação ali de receita, de faturamento no final do mês também pode ser muito grande, né? Desde mesmo R$5.000, R$10.000 por mês, até R$200, R$300, R$400.000 por mês, aí dependendo do quanto que esse cirurgião ali ele cobra na consulta, nos atendimentos, nos exames e nas cirurgias que está fazendo, que está realizando. Né? Às vezes uma cirurgia bariátrica também, em qualquer cirurgia particular, ela tem naturalmente um valor agregado muito maior, não importa qual subespecialidade cirúrgica, se é uma ortopedia, própria ginecologia obstetrícia, né, o parto, fazer o parto particular, R$10.000, R$15.000 por cada parto, isso claro tem um valor agregado muito maior. Cirurgia de catarata particular vai remunerar melhor esse médico. Então vai depender basicamente dessas variáveis, né? Quanto que esse cirurgião ele cobra por consulta e principalmente por cirurgia e procedimento, né? E qual o volume de consultas, cirurgias e procedimentos que ele tem. Que ao mesmo tempo que, né, um cirurgião plástico pode cobrar 10, 15, 20 mil reais numa cirurgia, isso não significa que ele tem uma carta, né, de pacientes ali grande o suficiente para ter 2 cirurgias por dia, por exemplo. Né? Pode ser que ele esteja começando ali, fazendo uma cirurgia aqui, uma ali, então naturalmente a receita, né, o faturamento desse cirurgião plástico não será a mesma. Né? Então, por essa razão, não significa dizer que um ortopedista, um cirurgião plástico vai receber o mesmo salário. Obviamente não. Né? Você tem uma gama de possibilidades, né? um range ali de possibilidades muito grande dentro da própria subespecialidade. Né?
Então essas são as diferenças que mais relevantes, as variáveis mais relevantes pensando em especialidades clínicas e cirúrgicas. Aí uma outra coisa que vale a pena a gente levar em consideração, né, financeiramente falando, provavelmente não seria uma boa ideia você fazer medicina intensiva. Né? E é claro, aqui eu não vou entrar no mérito de que não há intensivistas recebendo grandes salários. Eu também não quero entrar no mérito de empreendimentos dentro da medicina. Eu estou falando só da assistência. Por que medicina intensiva, em regra, não vai ser tão bom financeiramente falando quanto outras especialidades potencialmente são? Porque a gente tem basicamente um teto aqui. Né? Qual que é o meio de trabalho do intensivista? Plantões. Né? E ainda que esse intensivista faça muitos plantões e seja bem remunerado por cada plantão, ele chega num teto. Ele tem uma quantidade de plantões que ele pode fazer em cada dia, que são 2, e ele tem uma quantidade de dias no mês que ele pode fazer seus plantões. Então, ainda que ele faça muitos plantões, ele pode ser, inclusive, muito bem remunerado por isso. Né? Não quero dizer que a remuneração é ruim, só comparando com as possibilidades de outras especialidades, acho que ficou claro para você. Na medicina intensiva, em regra, de um modo geral, a gente tem um teto. Tá? É claro que um intensivista ele pode ter outros meios de trabalho, né? Ele pode, enfim, dar aulas, etc., empreender dentro da medicina intensiva e, claro, ser bem remunerado por conta disso. Do mesmo modo, o emergencista, né? Se você imaginar que o emergencista, ou plantonista em geral, em regra vai fazer plantões ali, ele acaba tendo um teto. Mas o emergencista ele pode trabalhar com gestão, ele pode ter outros empreendimentos, ele pode fazer outras coisas, pode sim, e aí dessa forma ele tem outras vias, outras formas de remuneração ali, que, claro, serão variáveis também dentro de cada especialidade. Como eu disse, a ideia é passar um panorama geral aqui para vocês. Da mesma forma, a gente pode pensar no médico da família. O médico da família, se ele estiver trabalhando no modelo tradicional, que é basicamente fazer assistência ali na atenção básica, né? Trabalhar em regime ambulatorial. Ele tem também teto, né? Ele tem também um teto, às vezes um salário fixo para fazer tantas horas por semana. Aí ele pode ter um acréscimo ali por preceptoria, por ser preceptor de um serviço de residência. Ele pode ter algum outro acréscimo por fazer procedimentos. Em regra, existe um teto ali. Isso significa que um médico da família não pode ser muito bem remunerado pelo seu trabalho? Né? Absolutamente não, ele pode ser sim muito bem remunerado se ele tiver outras estratégias ali acrescidas ao meio de trabalho tradicional, como por exemplo fazer visitas domiciliares, fazer atendimentos particulares, ser um médico da família ali que só atende particular, por exemplo, e fazer aqueles atendimentos, né, como se fazia antigamente, de ser responsável por um núcleo familiar grande, né, fazer procedimentos, ter uma agenda de procedimentos e exames e uma série de outras coisas que o médico da família pode fazer. Então a gente está levando em consideração aqui a regra, por assim dizer. Tá? E um outro exemplo que dá para a gente acrescentar aqui é o radiologista. Né? O radiologista, se a gente parar para pensar, não é um médico nem que opera, né? Não é nem um cirurgião e nem um clínico, por assim dizer. Né? O radiologista, em regra, não vai fazer consultas. Basicamente, o que o radiologista vai fazer é exame. E aí a gente pode dividir aqui de 2 formas, é claro. É possível aprofundar muito mais. A gente imagina o radiologista laudando ressonância, laudando tomografias e assim por diante, né? Fazendo plantões, inclusive, laudando por demanda, muitos trabalham de casa hoje, e o radiologista que, vamos dizer, bota a mão na massa no sentido de executar o exame, como ultrassonografias. Né? E aí, é claro, vai depender do volume de exames que esse radiologista lauda, do volume de exames que ele faz. Em regra, eu diria que a ultrassonografia, né, o ultrassonografista, o radiologista que faz ultrassom, especialmente se for em regime particular, vai remunerar esse radiologista muito melhor. Beleza? Então, quanto que ganha cada especialidade? Bom, depende dessas variáveis, né? Especialmente do quanto que o médico especialista cobra pelo serviço, pelo atendimento, pela consulta, pelo procedimento, pela cirurgia que realiza e da quantidade de pacientes que esse especialista tem. Né? Está cobrando bem, mas tem pouco paciente, não vai ser tão bem remunerado. Né? Não está cobrando tanto, mas poxa, a agenda está cheia, está lotada até ano que vem, provavelmente tem
né, um faturamento ali, uma receita muito maior no final do mês. O que eu te recomendo, né, pensando, né, do ponto de vista financeiro, pensando em como você pode ser mais bem remunerado dentro da sua especialidade? É aquilo, você conseguir não apenas atrair os pacientes, né, fazer com que os pacientes cheguem até você, mas fazer com que os pacientes fiquem com você. Não adianta nada um paciente chegar e não voltar na consulta seguinte, não fazer uma cirurgia com você, não dar seguimento com você, por uma série de razões. Então, tão importante quanto estar preparado tecnicamente falando, ter uma boa formação, fazer uma boa residência, né, continuar se atualizando, indo a congressos, etc., é extremamente importante que, do ponto de vista humano, por assim dizer, você também tenha uma formação que faça com que os pacientes sintam confiança em você, com que os pacientes sintam segurança nas suas condutas, faça com que os pacientes sintam confiança numa cirurgia que você indicou, né? Imagina que o paciente de fato precisa de fazer aquela cirurgia. Será que você passou confiança suficiente para ele, para que ele fale, não, realmente, eu preciso fazer essa cirurgia? Isso não tem a ver com técnica, isso não tem a ver com a sua capacidade técnica dentro da medicina, isso tem muito a ver com a sua capacidade, suas competências humanas, né? O quão à vontade você deixa o paciente, o quão receptivo você é, o quanto de empatia você tem ali pelo problema, pela doença do paciente, pelas necessidades do paciente, pela demanda do paciente, você consiga tratar o paciente da melhor forma possível, passar essa confiança, passar essa segurança para que você consiga fidelizá-lo, né? Para que o paciente queira de fato continuar a dar seguimento com você, não por uma cirurgia, por um exame, mas sim por anos e anos e anos, né? É o paciente que chega e o paciente que fica e continua com você. Beleza? É isso que eu te recomendo brevemente aqui para que você seja bem remunerado aí, independente da especialidade que você seguir. Beleza? Eu quero saber o seguinte, se tem alguma especialidade que você sentiu falta aqui, que você gostaria que a gente elaborasse um pouco mais, de forma mais profunda, fala uma especialidade aqui nos comentários que você gostaria que a gente extrapolasse, que a gente aprofundasse em termos de remuneração. Tá? Manda aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!